Olá, meu nome é Nicole Rodrigues Martins, sou graduanda do curso de Biomedicina, sétimo período. Meu professor orientador é o mestre William Felipe Amalho Radiac de Souza e o tema do meu projeto é a prevalência do SARS-CoV-2 nos bairros de Curitiba, Paraná. Em dezembro de 2019, alguns casos de pneumonia causado por um novo coronavírus foi registrado em Wuhan, na China. A Organização Mundial da Saúde nomeou esse novo coronavírus como Covid-19 e um comitê internacional de um grupo de estudos de coronavírus nomeou como SARS-CoV-2. Em fevereiro de 2020, o Brasil registrou seus primeiros casos de Covid-19, onde atualmente ele passa de 16.194.209 casos detectados, sendo no Sul 1.903.846, no Paraná 1.067.717 e em Curitiba 156.360. No gráfico ao lado, pode-se observar casos novos por dia de notificação, com média móvel de 14 dias. Então, o gráfico representa desde o primeiro caso registrado em março de 2020 em Curitiba até março de 2021. Então, surtos por coronavírus, eles vêm marcando o século XXI. O primeiro surto ocorreu em 2002, a síndrome respiratória aguda grave SARS-CoV atingiu a China e Hong Kong. 10 anos após este primeiro surto, outro surto ocorreu de coronavírus, a síndrome respiratória do Oriente Médio, em 2012, conhecida como MERS-CoV. Atualmente, o SARS-CoV-2 ele é o causador da Covid-19, como síndrome respiratória aguda grave, onde seus primeiros casos foram registrados em um mercado de frutos do mar da cidade de Wuhan. Esse mercado registrou alguns casos de pneumonia de etiologia desconhecida, notificando a Organização Mundial da Saúde. Então, quando a Organização Mundial da Saúde foi notificada, alguns cientistas chineses isolaram essa nova cepa e identificaram seu sequenciamento genético. Esse mercado de frutos do mar, ele vende rotineiramente animais vivos, como morcegos, cobras, sapos, coelhos, entre outros. E em todos os casos, o vírus teve origem em morcegos e foi transmitido aos seres humanos através de animais intermediários. Então, no coronavírus de 2002, o SARS-CoV, ele teve como animal intermediário gato doméstico. O MERS-CoV teve camelos e dromedários, que são os principais hospedeiros intermediários, com capacidade para transmitir ao ser humano. Mas ainda não foi elucidado qual o hospedeiro ou o reservatório da Covid-19. Então, o SARS-CoV-2, ele é caracterizado por ser um beta-coronavírus envelopado de RNA de fita simples, com polaridade positiva e não segmentado. Esse SARS-CoV-2, ele possui algumas proteínas, como a proteína E, envelope, a proteína M, membrana, a proteína N, núcleo capsídeo, que é importante para a síntese viral, e a proteína S, spike. Então, as vias de transmissão do SARS-CoV-2, elas ocorrem principalmente por gotículas respiratórias, pelo contato com objetos contendo partículas virais e de forma fecal-oral. Então, a replicação viral ela exige um tempo entre a absorção do vírus nas células até a liberação. Então, o SARS-CoV-2 ele utiliza a sua proteína spike para se ligar a uma enzima conversora de angiotensina 2, a ECA2, que está presente nas superfícies das células humanas. Então, uma vez que a proteína spike se liga à ECA2, a célula absorve esse vírus. Aí o vírus ele vai liberar o seu RNA, que será traduzido em proteínas e, consequentemente, será feita a replicação viral. O vírus do SARS-CoV-2 ele não lisa as células, ele somente é absorvido, replicado e liberado.
Então, como justificativa, devido ao aumento significativo dos números detectados para o Covid-19, deu-se importância em analisar e avaliar a prevalência de alguns bairros da cidade de Curitiba, Paraná. Então, como objetivo geral é identificar a prevalência dos casos de Covid-19 nas diferentes regiões de Curitiba, e como objetivos específicos é levantar os dados estatísticos dos casos detectados pela região, fornecer os dados importantes de prevalência local, analisar e distribuir os dados por região e, assim, possibilitar que sejam feitas ações efetivas. Então, o presente projeto, ele reunirá dados estatísticos dos anos de 2020 e 2021, onde se deu início no Brasil até os dias atuais. Para o diagnóstico da Covid-19, ele está relacionado com a clínica que o paciente está se tratando, com exames de imagem e com os exames de diagnóstico laboratoriais. Então, o método que será utilizado para esse trabalho, ele é o RT-PCR, que é o padrão ouro pela OMS. Este realiza a transcrição reversa, seguida da reação em cadeia de polimerase. Então, o diagnóstico laboratorial, ele exerce um papel fundamental tanto para o prognóstico quanto para o acompanhamento do paciente. Ele fornece também importantes informações nos estágios iniciais da infecção. Então, ele vai pesquisar o patógeno diretamente por meio de uma detecção do seu ácido nucleico, quando o objetivo dele é prevenir a transmissibilidade, porque o corpo ainda não está transmitindo os anticorpos contra o vírus do SARS-CoV-2. Então, ele permite uma detecção precoce na diferenciação de outras viroses respiratórias e ele apresenta uma alta sensibilidade e especificidade contra o vírus. Então, ele possui 3 etapas para a detecção. A primeira etapa é a extração do RNA, onde é realizada com um tampão de Lise contendo reagentes como o isotiocianato e o triton. A segunda etapa ela é seguida pela transcrição reversa para obtenção do DNA complementar. Então, a transcrição reversa ela é seguida pela fase de PCR, que vai consistir em uma etapa de desnaturação, onde as fitas de DNA se separam em fitas de DNA simples, e uma outra etapa de hibridação. Essa etapa de hibridação é onde os iniciadores de amplificação eles vão dar uma hibridização com os modelos de DNA de fita simples e vão permitir que a polimerase replique o modelo, criando um DNA de fita dupla. Então, quando essa polimerase ela é bem sucedida, a sonda de detecção ela é deslocada e hidrolisada para liberar a fluorescência. E aí parte para a terceira etapa, que é a reação de cadeia em polimerase. Na reação de cadeia em polimerase, ocorrerá a amplificação dos trechos específicos do DNA complementar, onde vai ser alternado a temperatura de ensaio entre a desnaturação das cadeias de RNA, o anelamento dos primers usados para delimitar a sequência que será amplificada, a polimerização ou extensão, e aí o reinício do ciclo. Então, todo esse processo ele é voltado para identificar e detectar genes como o gene RE, o gene RDRP, gene N, entre outros genes que estão localizados no RNA. Então, qual gene o laboratório vai detectar varia de protocolo para protocolo. Então, os dados estatísticos, eles se dão por pacientes detectados para o coronavírus por meio do método RT-PCR, que serão, posteriormente, separados por bairros. No cronograma, é possível observar que a escolha do tema se deu em fevereiro, o referencial teórico fevereiro, março, abril, maio e junho, a elaboração do pré-projeto de fevereiro a maio,
A entrega, a apresentação do pré-projeto se dará em junho, o contato com o local da pesquisa em fevereiro, o desenvolvimento do projeto de fevereiro a junho, o comitê de ética em junho, a coleta de dados de julho, agosto e setembro, junto com a organização dos dados e a estatística. Então, a análise dos dados e a redação do TCC se darão em agosto, setembro e outubro, e a defesa e correção final do TCC em novembro, e posteriormente a correção também. As referências utilizadas para o projeto, meu muito obrigada.